Este é mais um vídeo da série Economia baseada em recursos, que é um modelo de alternativa de mudança que esse canal defende para melhorar o mundo. E finalmente chegamos ao vídeo mais pedido e aguardado da série, que tem por objetivo responder à grande questão de como podemos implantar uma economia baseada em recursos no mundo. E logo de início quero dizer que não existe um único plano universal para se implantar uma EBR no mundo. E acredito que isso ocorre porque uma economia baseada em recursos depende da colaboração de várias pessoas ao redor do mundo, e não há como definir um único plano que se encaixe perfeitamente sobre as vontades e costumes de diversos povos ao redor do mundo. Porém, contudo, todavia, entretanto, isso não significa que não podemos implantar uma EBR no mundo, pois, como disse em diversos vídeos desse canal, uma economia baseada em recursos pode e deve ser implantada de forma gradual, aos poucos, e isso pode começar em pequenas cidades e se espalhar em grandes cidades, estados, federações, até em um país inteiro, e depois, aos poucos, se espalhar pelo mundo. E como podemos implantar e espalhar uma EBR no mundo? Isso depende da aceitação das pessoas ao conhecerem, entenderem e apoiarem uma EBR. Em outras palavras, é necessário que as pessoas tenham consciência EBR, consciência social e consciência ambiental. Só que eu acredito que não é possível conscientizar toda a população mundial, seja através de livros, artigos, vídeos, redes sociais, palestras, encontros, debates, de que uma EBR é o melhor caminho que devemos seguir para melhorar esse mundo. Eu acredito que a melhor forma de conscientizar a humanidade é fazendo ela viver essa experiência através de cidades planejadas que sirvam de exemplo e modelo para que assim as pessoas vejam com seus próprios olhos e vivam de fato como essa proposta pode ser espalhada pelo mundo e transformar o mundo em realmente um lugar melhor. O que quero dizer é que não precisamos convencer e conscientizar toda a população mundial de uma vez de que devemos mudar para um sistema de uma EBR. Devemos dar o exemplo, mostrando para as pessoas do mundo que temos uma proposta de fato pode melhorar a vida das pessoas, convidando as pessoas para viver essa experiência, vivendo em uma cidade planejada no modelo de uma EBR. E neste vídeo aqui eu vou dar alguns exemplos disso. E quem viu e compreendeu os vídeos de exemplos anteriores de como podemos começar a construir as primeiras cidades EBR e como podemos superar os maiores obstáculos contra uma EBR, sabe do que estou falando. E agora lembrando um pouco do vídeo da construção das primeiras cidades EBR, entre outras coisas eu disse que para superar a construção, os obstáculos para a construção das primeiras cidades EBR, que seriam obstáculos administrativos, financeiros, políticos, para construir as primeiras cidades, seja através de mini cidades ecológicas que evoluam para uma cidade EBR, ou a construção direta de uma cidade no modelo de uma EBR, como no projeto Vênus, sem passar pelo exemplo anterior, ou também pode ser construído diretamente pelo poder público numa democracia representativa, porém com apoio da maioria de uma população, ou ainda pode ser construído de outra forma, que não seja da forma com os exemplos que citei. Por exemplo, ao invés de construir novas cidades, é possível adaptar as atuais ao modelo de uma EBR, organizando a cidade de uma forma que todos os moradores tenham acesso aos mesmos benefícios de uma cidade planejada no modelo de uma EBR. Porém, para que dê certo, independente da forma e do jeito que consigamos construir uma cidade EBR, que é uma cidade autossustentável, ecológica e tecnológica, que não utiliza o uso do dinheiro, trocas, dívidas e nenhuma forma de servidão, é necessário que os envolvidos tenham consciência EBR e, por consequência natural, tenham consciência social e consciência ambiental. Ou seja, para o primeiro passo é a conscientização de um certo número de pessoas para que essas pessoas consigam a construção ou a adaptação de uma cidade EBR. Para isso, precisamos de pessoas engajadas e focadas na mudança, com toda essa consciência já descrita. Mas depois de uma cidade já pronta, pessoas comuns que não são fanáticas e não estão fortemente ligadas a uma ideologia, pois são pessoas ligadas fortemente a uma ideologia qualquer, também podem ser obstáculos contra uma EBR. E isso eu não dei muito destaque no vídeo anterior, porém contando com pessoas comuns que apenas querem o melhor para si e sua família e pessoas que gostam, essas pessoas, que são a maioria das pessoas do mundo, podem ser as próximas pessoas a apoiarem uma EBR, ao serem convidadas para viver em uma cidade planejada, EBR, já pronta.
E no início, essas pessoas não precisam necessariamente ter uma grande consciência BR, social e ambiental. É claro que elas não iriam morar sozinhas numa cidade BR. Também teriam que conviver e mesclar com pessoas conscientes das propostas e as pessoas que seriam as pessoas que ajudaram na construção ou adaptação de uma cidade BR. Enfim, o que quero dizer é que também é possível e devemos convidar pessoas comuns que nunca ouviram falar nesses temas. Claro que deve ter um critério e bom senso para esse convite. O fato é que simplesmente pessoas comuns, como qualquer um ser humano, que são pessoas que querem o melhor para elas mesmas, para sua família e pessoas que gostam, mas sem a necessidade de serem pessoas com grandes exemplos de bondade ou caráter elevado. E eu vou dar um exemplo bem claro disso. Por exemplo, imagine dois homens casados e pais de família, onde cada um tem dois filhos, que são crianças. Um eu vou chamar de Senhor Honesto e o outro vou chamar de Malandré. Honesto é um rapaz trabalhador, trabalha 12 horas por dia como segurança de portaria e também trabalha aos finais de semana. E só tem uma única folga semanal, que depende de uma escala. Ele sempre que pode faz hora extra para que com dificuldade possa se sustentar e sustentar a sua mulher, que é dona de casa, e cuida dos dois filhos do casal. Ele e a família são religiosos e sempre que podem estão na igreja. E seu maior prazer é curtir o seu tempo livre, de folga, com a esposa e filhos. Ele é uma pessoa que faz de tudo para não entrar em dívidas, pois tem muito medo de sujar seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por isso faz de tudo para pagar as suas contas rigorosamente em dia. Já o senhor Malandré vive desempregado, porque não para em serviço nenhum, sempre apronta e acaba demitido, seja por faltar no trabalho ou não fazer serviço direito. E assim ele sobrevive de bicos, para ganhar uns trocados, para comprar suas coisas, e quando ganha o dinheiro, sempre acaba fazendo mais dívidas. E vive com o nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito. Na sua casa, quem segura as pontas e realmente sustenta todos é a sua mulher, que trabalha como empregada doméstica e se vira para cuidar dos dois filhos e do marido. Malandré adora jogar dominó no bar, mas seu maior prazer, atualmente, é pular a cerca com a vizinha, que por sua vez é amiga da mulher dele, que não faz a menor ideia que ele dorme com a vizinha quando ela sai para trabalhar. Enfim, esse é o resumo da vida, da história de nossos personagens fictícios, que poderiam ser histórias bem reais. E continuando o exemplo, um dia Honesto e Malandré, através de comentários e bate-papo com os amigos, ficam sabendo que existe uma cidade que está recrutando famílias para viver uma experiência em uma tal cidade modelo de uma IBR. A princípio eles não entendem muito bem do que se trata, mas o que chamou a atenção dos dois foi que nessas cidades eles não precisam trabalhar, porque as máquinas e robôs autônomos é que fazem a maior parte do trabalho. As máquinas produzem alimentos, vestuário, energia, oferecem transporte, produtos e serviços de forma gratuita para todos os moradores, que não precisam pagar por nada que tem dentro dessa cidade. E ainda, a cidade oferece acesso a cuidados médicos, lazer, educação de qualidade para os seus filhos e toda a sua família. E tudo que os candidatos e moradores têm que fazer para morar nessa cidade é preservar o meio ambiente e respeitar as normas de convivência do lugar. E lá terão uma casa para morar com sua família e poderão sair quando quiserem. Então, Malandré, sem pensar muito, procura saber como morar nessa cidade e se candidata para uma vaga, tomando a decisão pela família. E depois de um processo de avaliação, eles acabam sendo escolhidos, e assim ele assina um contrato onde se compromete a cumprir todas as normas de convivência e se muda com a família para a cidade tecnológica, ecológica, autossustentável. E uma vez morando lá, a sua mulher deixa de trabalhar como empregada doméstica, já que não precisa mais sustentar a casa, pois tem tudo o que precisa para si e para sua família de forma gratuita. E Malandré adora o lugar, pois não precisa mais procurar emprego ou fazer mais dívidas, fazendo empréstimos para ter dinheiro para satisfazer as suas necessidades, pois tem tudo o que precisa de forma gratuita. E viver nessa cidade de certa forma, com todos esses benefícios, ele ainda acha muito melhor, porque não corre o risco de ser descoberto pela mulher ao flagrar ele com a vizinha, pois pode deixar a mulher na cidade EBR e ir se encontrar com a amante na casa dela, longe da mulher. Já Honesto, a princípio, decide que não vai deixar emprego de segurança,
pois sempre muito precavido, ele não sabe o que pode acontecer no futuro, então ele decide se mudar com a família e prefere guardar todo o seu dinheiro que ganha numa conta poupança ou em algum outro investimento qualquer, pois agora ele não precisa gastar seu dinheiro com as necessidades da casa, já que ele e sua família têm de tudo de graça na cidade EBR. E assim ele continua aproveitando o seu tempo livre, de folga, com sua família, seja indo à igreja, em sua religião, como sempre fez, ou na própria cidade EBR, com as opções de lazer que ela oferece. E com o passar do tempo, em apenas 2 anos, depois de juntar uma certa quantia de dinheiro, ele larga o emprego de segurança e passa a aproveitar todo o seu tempo com sua família. Fim da história. Se você compreendeu esse exemplo, notou que nenhum dos dois nunca ouviu falar da EBR, nenhum dos dois não tem a menor noção de engajamento e consciência social, ambiental. São pessoas comuns que vivem sua vida dentro do sistema, tentando se virar da melhor forma. Nenhum deles precisou mudar seus princípios ou passar por uma grande mudança de elevação moral ou espiritual. Malandré continuou traindo a esposa e não fazendo nada como sempre fez. E Honesto continuou sendo fiel à esposa e à sua família e às suas convicções religiosas. O que mudou foi a qualidade de vida dos dois, com uma melhor condição e estabilidade social. E ambos vivem como se fossem ricos naquele sonho dos ricos que não precisam trabalhar, mas que só aproveitam a vida, cada um fazendo a sua escolha no que gosta. Você pode até questionar o comportamento de um ou de outro, mas as suas liberdades individuais seriam garantidas. A diferença entre eles é que, com o tempo, Honesto, que é um homem trabalhador, naturalmente, na hipótese desse exemplo ser real, ele seria o perfil de um trabalhador voluntário, que naturalmente iria ajudar na colaboração para manter o bom funcionamento da cidade BR, que oferece tudo para sua família e tudo o que ele precisa. E no período de transição, ele poderia ser, nessa cidade BR, construída dentro do sistema com dinheiro, ele poderia ser voluntário, continuar trabalhando não fora da cidade, mas dentro da cidade como segurança da cidade, ou aproveitar o tempo para estudar e se especializar e aprender outra profissão, sempre se mantendo útil nessa cidade. E os filhos dos dois casais iriam crescer já aprendendo os princípios EBR e naturalmente tendo uma consciência social e ambiental por crescerem em um ambiente integrado à natureza e mais humano do que no mundo lá fora. Da mesma forma que seus pais, que com certeza iriam divulgar as suas experiências de vida para seus amigos e parentes, que também iriam querer morar numa cidade como aquela. E dessa forma, além da propaganda boca a boca, que é sempre a mais eficiente, com auxílio de outras formas de divulgação, como redes sociais ou mídias independentes, dessa forma a ideia da EBR iria se espalhar rapidamente nesse país, que fosse o primeiro a conseguir construir a construção das primeiras cidades EBR. E assim, de forma natural, isso iria se espalhar por todo o mundo. Dessa forma que eu reafirmo que a resposta da questão do vídeo anterior, de que como iríamos conseguir o apoio da maioria para superar obstáculos impostos pelas pessoas que estão no poder no sistema atual, ou por fanáticos ideológicos que acreditam que apenas a sua ideologia é a melhor, e esses não teriam argumentos contra os fatos, que seriam pessoas vivendo melhor do que no sistema atual, vivendo em cidades tecnológicas, ecológicas e autossustentáveis. Ou seja, é necessário, é fundamental que as primeiras cidades EBRs sejam construídas por pessoas que tenham consciência EBR, consciência social e ambiental, que sejam pessoas engajadas na mudança do sistema, para que assim possam superar os obstáculos iniciais da construção. Depois dessas cidades prontas, que novamente deixo claro, também existe a hipótese de adaptar as cidades atuais ao modelo de uma EBR, enfim, com essas pessoas envolvidas sendo os primeiros moradores vivendo nessas cidades, que devem ser testadas nas questões técnicas da infraestrutura e social no convívio das pessoas, depois de passar nos testes, as primeiras cidades do modelo EBR podem ser abertas para convidar outras pessoas comuns, como no exemplo que dei, pessoas que simplesmente vivem a vida dentro do sistema atual, com dificuldade de ganhar dinheiro, sem ter a real noção das causas que geram os maiores problemas do mundo, mas que são pessoas que, ao passarem a morar e a viver dentro de um sistema, de uma cidade EBR, elas passariam a apoiar uma EBR pelas vantagens e benefícios que esse sistema pode trazer para elas. Ou seja, o interesse, a vantagem é a chave para o apoio da maioria das pessoas da Terra. E depois, com o tempo, os filhos dessas pessoas, assim como elas próprias, iriam se conscientizar de forma natural pelo próprio benefício que esse modo de vida iria trazer para todos eles.
E a conclusão dessa primeira parte do vídeo é a ideia que uma MBR pode se espalhar e ter o apoio da maioria das pessoas do planeta pelas vantagens que ela pode proporcionar para as pessoas que, independente das suas diferenças e gostos pessoais e preferências, ao comparar o modo de vida atual com o modo de vida proposto, elas iriam apoiar da mesma forma quando inventaram o dinheiro. As pessoas passaram a utilizar o dinheiro pela vantagem que ele tinha em relação ao sistema de trocas. Antes do dinheiro, uma pessoa que tinha um objeto A e apenas tinha um objeto B para oferecer em troca, era preciso encontrar exatamente alguém que tinha um objeto A e que também estava disposto a aceitar um objeto B. Do contrário, se encontrasse alguém com objeto A, mas que tinha um objeto C para oferecer, a troca não iria acontecer e isso dificultava a vida de todos. Mas com a invenção do dinheiro, isso facilitou tudo. Bastava a pessoa que queria o objeto A ter uma certa quantia em dinheiro que representava o valor daquilo que ela queria, que ela poderia trocar o dinheiro pelo objeto A, que a pessoa estava disposta a vender. E assim, a pessoa que recebia o dinheiro poderia trocar aquele dinheiro por qualquer outro objeto que a quantia em dinheiro pudesse comprar. Ou muito além, ter a opção de guardar aquele dinheiro e acumular para comprar outras coisas de maior valor. E assim a criação do dinheiro foi fundamental para o avanço na história da civilização humana. Porém hoje, e já há muito tempo, a falta de dinheiro ou a busca por dinheiro se tornou a principal causa de destruição do meio ambiente, separação e divisão do ser humano e a causa dos principais crimes de violência urbana e guerras no mundo. E o que o MBR pretende é ser mais um passo na evolução da forma como o ser humano se organiza enquanto civilização na questão econômica, que inicia como todos sendo caçadores-coletores, passa para um sistema agrário de subsistência, inicia um sistema de trocas de produtos, passa por um sistema de moedas de trocas e evolui para um sistema de acesso gratuito a produtos e serviços baseados na gestão inteligente dos recursos naturais do planeta. E quem sabe no futuro evoluir para outro sistema. Mas este proposto, baseado em recursos, pretende utilizar ferramentas como a ecologia, a sustentabilidade, ciência e tecnologia num sistema denominado economia baseada em recursos. Então, para que fique claro o objetivo dessa primeira parte do vídeo, de como podemos implantar uma EBR no mundo, o objetivo desse vídeo foi descrever o fato de que precisamos que pessoas com consciência EBR, que são pessoas que entenderam e apoiam a proposta, pessoas com consciência social, que são pessoas que sabem que precisamos oferecer qualidade de vida para todas as pessoas ao nosso redor, para o nosso próprio bem, e pessoas com consciência ambiental, que são pessoas que sabem que devemos preservar o meio ambiente da melhor forma, para o nosso próprio bem e de todos à nossa volta e das gerações futuras. Essas pessoas são as pessoas que devem adquirir essa consciência através de algum meio, como livros, artigos, vídeos, palestras, redes sociais, encontros, debates. Essas pessoas que têm acesso a esse tipo de ferramenta, de conhecimento, é que podem apoiar o EBR. São pessoas que com o perfil de estarem no meio da pirâmide social, pessoas que podem ser as responsáveis pela construção das primeiras cidades EBR. Depois, as pessoas que estão na base da pirâmide, que não vão se conscientizar no primeiro momento através dos meios citados, pois além de não terem recursos financeiros para ter acesso a esses meios, são pessoas que estão preocupadas demais sobre sua sobrevivência e vivem alheias às reais causas dos problemas que elas sofrem. Essas pessoas podem passar a apoiar a EBR pelas vantagens que esse sistema pode oferecer para elas. E existem diversas pessoas, como a do exemplo dos personagens fictícios que dei, que passam por dificuldades financeiras no trabalho, seja porque ganham pouco, ou têm muitas despesas para sustentar toda a família, ou são pessoas que estão desempregadas. Essas pessoas naturalmente passariam a apoiar uma EBR pelas vantagens e benefícios que teriam ao viver numa cidade EBR. Dessa forma, com o apoio da maioria, superaríamos todos os obstáculos impostos por fanáticos ideológicos ou políticos de grandes empresários que vivem muito bem no mundo do jeito que ele é. E assim, com o apoio da maioria, podemos implantar uma EBR num país para que sirva de exemplo para o resto do mundo. Então, nessa primeira parte do vídeo, eu espero que você tenha compreendido como podemos conseguir o apoio de várias pessoas ao redor do mundo, porque o exemplo citado serve para qualquer pessoa ao redor do mundo. Não importa se é no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou em qualquer país da Europa, ou África, ou Oceania,
Quando um ser humano tem as suas principais necessidades garantidas e atendidas com qualidade, essa pessoa naturalmente passa a apoiar uma causa que vai beneficiar a ela mesma. E para que um país seja o primeiro país do mundo a implantar uma EBR, ele deve ser um país com estabilidade política e econômica. E no próximo vídeo, que é a parte final desse vídeo, eu vou dar exemplos de como a EBR pode sair de um país e se espalhar para o resto do mundo. Mas você que entendeu o exemplo dessa primeira parte do vídeo, acredito que já conseguiu ter uma visão bem clara de como podemos conseguir o apoio da maioria das pessoas do planeta para implantar uma economia baseada em recursos no mundo e realmente melhorar esse mundo. Então, nos vemos no próximo vídeo. Se inscreva no canal para não perder a próxima parte. Compartilhe a mensagem para ajudar na divulgação. E até lá, um abraço a todos.